Olá, aceitem a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou Elinete Tomás do canal Tempo com Deus. Hoje eu trago uma mensagem para o seu coração com o tema Vem e Vê. Você concorda que dentro deste tema, muitas vezes alguém quando fala algo para nós ou relata algo, nós ficamos meio que sem acreditar? E a pessoa, quando percebe isso, ela logo diz para nós, então vem ver. Acontece isso em nossas vidas. E eu quero falar de um personagem que agiu dessa forma com o Senhor Jesus Cristo e a forma como Jesus agiu com ele. Eu quero chamar você para ler o Evangelho de João no capítulo 1 e o versículo 43 a seguir, que diz assim: No dia seguinte, quis Jesus ir a Galileia, e achou Filipe, e disse-lhe, segue-me. E Filipe era de Betsaida, cidade de André e Pedro. Filipe achou Natanael e disse-lhe, havendo achado aquele de quem Moisés escreveu na lei, e de quem escreveram os profetas, e Jesus de Nazaré, o filho de José. E disse-lhe Natanael, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E disse-lhe Filipe, vem e vê. É interessante que, mediante o texto lido, nós vemos que capítulo 1 de João relata que João Batista, o seu precursor, o precursor de Jesus, ele deu testemunho de Jesus. E agora, Jesus Cristo, a partir do versículo 35, Jesus está chamando os primeiros apóstolos, está formando a sua comissão. E ele chamou André, Simão Pedro e encontrou Filipe e chamou, vem e segue-me. E quando Filipe encontrou Jesus, logo ele levou esta novidade a Natanael, que Natanael, descrente, ele profere uma frase discriminatória, dizendo, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Vemos que Natanael, ele demonstra um preconceito relacionado a Nazaré. Nazaré era a cidade, a terra natal de José e Maria. Nazaré também foi o local onde Jesus passou parte da sua vida, desde que os seus pais retornaram do Egito com o menino. Eles vieram para Nazaré em um determinado momento da infância de Jesus, ele ainda era criança, e em Nazaré Jesus viveu até os seus 30 anos de idade. E este preconceito se dá possivelmente por Nazaré ser uma cidade pequena, uma cidade pobre, onde não tinha nenhum atrativo que chamasse a atenção de alguém para visitar. Uma cidade que não tinha nada significativo que destacasse, que chamasse a atenção. As pessoas passavam pelas estradas de Nazaré ali próximo e sequer nem viam, nem notavam Nazaré pelo caminho que elas trilhavam, passavam. Este lugar, nós sabemos que também alguns dizem que os habitantes dali se casavam com outros povos e eram misturados, então os judeus não aceitavam ali o povo de Nazaré. Então existem várias colocações, né, que sugerem Nazaré uma cidade desprezível. Mas nós vemos que este lugar tão insignificante para muitos daquela época foi o local onde Deus escolheu para que Jesus vivesse. O maior homem, o mais importante de todo o planeta,
que nós já podemos conhecer o Senhor Jesus Cristo, o Nazareno, né? Jesus de Nazaré. Então nós vemos que diante desta resposta preconceituosa de Natanael, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Filipe então responde a ele: vem e vê. É aquilo que eu falei lá no início. Às vezes nós não acreditamos até que a pessoa percebe, então vem e mostra para que a gente possa acreditar. E é isso que aconteceu. Natanael, ele era descrente, ele não cria na pessoa de Jesus Cristo, principalmente pelo preconceito de onde ele veio, e em muitas situações é necessário a gente ir e ver. Porque a incredulidade, às vezes, ela é tanta e nos impossibilita de crer. E, às vezes, as adversidades, elas são tantas que os nossos olhos ficam vendados, fechados, e nós somos incapacitados de ver, de enxergar as maravilhas da lei de Deus, as revelações de Deus. Então, é isso que nós aprendemos aqui com este texto. Quando Jesus ele viu Natanael, ele revelou uma experiência que ele teve com ele debaixo de uma figueira. A figueira era um local onde os israelitas estudavam e meditavam, onde os israelitas gostavam de estar para fazer também suas orações, onde eles meditavam nas Escrituras. Israel é tipificado na Bíblia Sagrada por 3 árvores. Quais são elas? A videira, a figueira e a oliveira. E neste texto de João que nós estamos meditando, relata sobre a figueira. Provavelmente, em algum momento da vida de Natanael, ele teve alguma experiência com Deus, né, que marcara a sua vida debaixo daquela figueira que Jesus está relatando. O versículo 47 e 48 vai dizer assim: Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse dele: eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo, em quem não há fingimento. Jesus Cristo, ele conhecia o coração de Natanael. Era um coração puro, né? E disse-lhe Natanael: de onde me conheces tu? E Jesus respondeu e disse-lhe: antes que Filipe te chamasse, te vi eu, estando tu debaixo da figueira. Então, e naquele momento, Jesus revelou algo que talvez só Natanael soubesse. Quando ele ouviu as palavras de Jesus Cristo, Natanael de imediato, ele traz uma resposta a Jesus, dizendo: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Quem sabe Natanael, aquela experiência que ele teve ali embaixo da figueira, que a Bíblia não relata o que foi, talvez ele tivesse um segredo somente dele com Deus, e agora está sendo revelado por Jesus Cristo, o Filho de Deus. Natanael, ele teve convicção após ter visto e após ter ouvido Jesus relatar algo sobre a vida dele, que talvez realmente só ele soubesse, e ele creu na pessoa de Jesus Cristo. Então nós vemos que Jesus, ele vai dizer para ele, no versículo 50, porque te disse, vi debaixo da figueira, você crês? Coisas maiores do que estas verás. E Natanael realmente,
ele esteve com Jesus, ele foi chamado como discípulo de Jesus Cristo. O seu nome é relatado como Natanael no Evangelho de João, mas nos evangelhos sinóticos, em Mateus 10, em Marcos 3 e Lucas 6, é relatado como Bartolomeu, porque aqui Filipe chama Natanael. Nos demais evangelhos sempre vai relatar Filipe e Bartolomeu. Então ele é relatado como Bartolomeu nos sinóticos. E nós vemos que ele creu na pessoa de Cristo, foi chamado e começou a seguir a Jesus. E Jesus disse, olha, coisas ainda maiores tu verás no futuro. E de fato, Natanael estava entre os discípulos para quem Jesus Cristo ressuscitado apareceu às margens do mar da Galileia. Então, Natanael, ele estava ali, ele contemplou muitos milagres, muitos prodígios que Jesus fez durante o ministério de Jesus Cristo. E por quê? Ele creu na onisciência de Jesus. Ele creu que Jesus Cristo era o Filho de Deus. Quando Jesus ele falou, olha, eu te vi debaixo da figueira, ele pôde pensar, meu Deus, talvez eu não tenha falado isso para ninguém, como ele sabe, realmente ele é onipresente, realmente ele é onisciente, ele é o Todo-Poderoso, ele realmente é este profeta, realmente ele é este homem de qual Moisés falou, de qual os profetas falaram, que ele viria e seria rei em Israel. E nós vemos que Natanael, ele creu. E Jesus Cristo prepara para você ouvir esta mensagem e te convida para você crer que Ele é o Filho de Deus. Talvez você tenha um segredo, você tenha algo na sua vida que você pensa, ninguém sabe, somente eu. Mas eu quero dizer para você, Jesus sabe. Pela sua onisciência, pela sua onipresença e pela sua onipotência. Onisciência, Deus sabe tudo. De todas as coisas, onipresença, ele está em todos os lugares, ninguém tira Deus de lugar algum. E a sua onipotência, ele é o Todo-Poderoso. Nós vemos que o evangelista João menciona aqui no capítulo 1, versículo 1, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O Verbo é a palavra é Jesus. Ele estava no princípio com Deus, ele quem? Jesus. Todas as coisas foram feitas por ele. Ele quem? Jesus. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Ele quem? Jesus. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Então, Jesus Cristo, ele criou todas as coisas. O salmista vai dizer no Salmo 139, o versos 16, sobre a onisciência, a onipresença e a onipotência de Deus. Ele diz assim, os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Então, aqui o salmista, ele vem relatando o poderio de Deus, a onisciência, a onipresença de Deus, o poder dele. Ainda antes do corpo, ainda era informe, antes de ser gerado no ventre da mãe, mas Deus, ele já sabia, e quando cada uma delas era formada, né, Deus, ele realmente já sabia, porque ele é o Criador, ele te conhece, ele te criou, assim como ele criou Filipe para ser um discípulo, para segui-lo, ele criou você para ser discípulo, para seguir, para ter direito à salvação, o projeto de Deus na vida de Jesus, ele cumpriu. Jesus, ele veio e muitos creram nele no seu ministério terreno, através
de João Batista e através também da palavra, da pregação de Jesus e através dos prodígios e dos milagres. E você é um milagre de Deus. Você é um milagre de Deus. Você existe porque Deus te fez. E você pode crer na onisciência de Jesus Cristo, entregar a sua vida para Ele, porque Ele veio e Ele cumpriu o plano de Deus. Ele morreu na cruz, Ele derramou um sangue inocente para salvar a sua vida, para que, como Ele chamou Filipe, Ele chama você também para ser discípulo, para ser seguidor, para ter direito à salvação, para um dia morar no céu com Ele eternamente, para um dia ter uma vida eterna com Cristo para todo sempre. Ele é o Salvador de toda a humanidade. Assim como Ele conhecia Natanael, Ele conhece você, porque Ele te formou. Você é obra-prima das mãos de Deus. Que possamos tirar todo tipo de preconceito conforme tinha Natanael, que possamos tirar todas as formas de discriminação da nossa vida em relação à pessoa de Jesus Cristo e colocar os nossos olhos nele e crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus e não há outro além dele que nos conduz ao céu, pois ele diz, com as suas palavras: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. É através de Cristo Jesus. Que essa palavra possa falar em seu coração, assim como Natanael creu através do que Jesus revelou a ele, da vida dele. Eu falo para você, fale com Deus. Saiba que Ele conhece o profundo e o escondido que tem no seu coração e em sua mente. Ele te conhece e Ele te fez para você o glorificar, para você o adorar. Que Deus te abençoe. Curte essa mensagem. Inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito. Deixe a sua mensagem, deixe seu comentário e compartilhe com mais pessoas. Oremos a Deus. Amado Deus e soberano Pai, nós damos glórias e honras a Ti. Agradecemos ao Senhor pela meditação nesta palavra, que esta pessoa, esta vida que acabou de ouvir esta palavra, ela possa ser tocada, alcançada e que o Senhor possa falar fortemente ao coração dela e que a salvação possa ter chegado também na vida dela neste momento, Senhor, assim como chegou para Natanael, quando ele não cria no Filho de Deus, mas que através da revelação ele creu, e a Tua palavra é a revelação para este tempo. Senhor, que através do Teu Santo Espírito a obra possa ser completada na vida desta pessoa que está assistindo esta mensagem. Damos graças a Ti, em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida, na paz de Jesus Cristo.